Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Era manhã de Natal de 1919, quando a polícia recolheu da rua o corpo inerte de um dos maiores escritores que o Brasil já viu. Ele não estava morto, mas sua alma já não era mais a mesma. Estava no fundo do poço. Tinha passado a noite de Natal vagando pelas ruas do subúrbio, delirando sob o efeito do álcool. Sem distinguir a imaginação da realidade, foi pego pela polícia e jogado no fundo de um camburão. Sentado naquela espécie de solitária, numa pequena gaiola que mal cabia um homem, ele viajou do subúrbio a Botafogo, onde estava o seu destino final, o hospício. No fundo do carro, cercado de ferros para todos os lados, ele via entre as grades do lado de fora o rosto curioso de pessoas que queriam saber quem era o pobre homem feliz que tinha enlouquecido. Ninguém sabia que aquele corpo fraco e aprisionado, carregando o rosto triste, se tratava de um dos maiores nomes da nossa literatura, Afonso Henriques de Lima Barreto. Sentado naquela carriola de polícia, Lima se viu à deriva. Do que adiantou as centenas de contos e crônicas que escreveu na imprensa? Que valor tinha todas as suas novelas e romances diante da desgraça de ser prisioneiro de uma sociedade que via ele como louco? Assentado numa vasta bibliografia pessoal, dono de uma mente intelectual aguda, ele chegou a concorrer por 2 vezes a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E agora, seu destino inevitável era o Hospital Nacional de Alienados. Ali, seu nome, talento e intelecto aguçado não seria capaz de livrar o seu corpo do terrível destino de ser encarcerado, vítima da ciência médica e do Brasil. Dentro dos domínios daquele hospício, teria que lutar para não ser esquecido e não se esquecer de quem realmente ele era. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lima Barreto, episódio 1, Cemitério dos Vivos. Lima Barreto chegou ao Hospital Nacional de Alienados enquanto as pessoas ainda celebravam o Natal de 1919. Na época, o hospital era chamado de hospício, e alienados era a maneira que aquela sociedade chamava os pacientes psiquiátricos. Lima chegou ali acompanhado pelas forças policiais. Foi entregue a elas pelas mãos do seu próprio irmão. E isso foi doloroso para ele. Mas o que viria a seguir seria muito mais. No hospital, foi recebido por um médico que tratou ele com absoluta indiferença, como se fosse um indigente qualquer. Antes que pudesse dizer algo, arrancaram sua roupa, e nu como um peru de Natal pronto para o abate, caminhou junto com dezenas de outros homens como ele até o chuveiro. Ficar pelado e tomar uma ducha fria logo que entrava no hospital era um procedimento padrão para os internados. Apesar da absoluta vergonha que sentia ao se ver nu no meio de tanta gente, não foi isso que machucou seus sentimentos. Não ser reconhecido por ninguém foi o que mais doeu. Ele era Lima Barreto, escritor, cronista e intelectual. Mas ali ninguém parecia saber disso. Ele tinha consciência de que ele, a vida inteira, queria ser escritor. Isso é um fato, assim, incontornável e inegável. Esse é Gabriel Chagas, doutor em literatura e autor do livro Pérolas Negras na Periferia, onde ele analisa a obra de Lima Barreto. A vida inteira, desde muito jovem, né, desde que a gente pega ali os primeiros escritos do Lima Barreto, desde muito jovem ele tinha consciência de que queria ser escritor. Isso é sem dúvida. Ele perseguiu esse sonho por toda a sua vida e se queixava muitas vezes de sua obra não ter a devida atenção. Apesar do seu inegável talento na escrita, Lima Barreto não era bem visto na rodinha dos escritores celebrados de sua época.
Porém, ainda assim, sua escrita era impossível de ser ignorada. Ele teve reconhecimento na época, né? Não é importante nós frisarmos isso. Às vezes existe uma certa lenda de que ele era um total anônimo, isso não é verdade, não é verdade. Ele estava circulando entre os intelectuais, ele estava circulando ali no contexto da República. Mas ainda assim era visto muito aquém do potencial que tinha. E não ser devidamente reconhecido como tal era uma das suas mágoas mais perenes. Por isso doeu tanto ser tratado com indiferença, mesmo no hospício. Porém, o sentimento parecia dúbio. Se por um lado o incomodava ser tratado como um qualquer, por outro o anonimato oferecia a ele um alívio para o seu constrangimento. Afinal, naquele estado de profunda humilhação que passava, era melhor que ninguém soubesse quem realmente ele era. Recebeu roupas novas, uma espécie de uniforme dado aos internos. Foi posicionado na frente de uma parede branca para tirar a foto que iria compor a sua ficha médica. Inclusive, por ironia cruel do destino, essa também seria sua foto que entraria para a história. Isso porque ela é o melhor registro que temos de Lima Barreto até hoje. Aliás, é um dos 2 melhores registros que temos dele até hoje. O outro também foi feito no Hospital de Alienados, anos antes, numa primeira internação. E isso chega a ser trágico. A melhor fotografia de um dos nossos maiores escritores foi feita no pior dos seus dias. Na imagem, Lima nos olha com um semblante sisudo, sobrancelhas franzidas e olhos semicerrados. Sua cabeça pende levemente para o lado e seu queixo está um pouco levantado. Eu não sei ao certo, mas sua postura parece impaciente, triste ou desafiante. Não dá para saber. O alienista que fez sua primeira avaliação escreveu o seguinte: é um indivíduo precocemente envelhecido, de olhar amortecido, fáceis de um bebedouro, regularmente nutrido, perfeitamente orientado no tempo, lugar e meio, confessa desde logo fazer uso em larga escala de Paraty. Compreende ser um vício muito prejudicial, porém, apesar dos enormes esforços, não consegue deixar a bebida. A Paraty que ele consumia em larga escala era uma famosa marca de cachaça. Foi o abuso do álcool que levou Lima para o hospício. Mas como o próprio alienista notou, ele parecia não ter perdido a sanidade, sabia onde estava e quem era. Porque, na verdade, o que ele tinha era alcoolismo, né? Ele era um alcoólatra, assim, uma questão muito grave com o álcool. Só que estamos falando de um momento em que ele era negro, ele era periférico e ele bebia muito. Então, louco, era tido como maluco, né? Não tinha outra saída. Naquele tempo, o alcoolismo era visto como mais uma face da loucura. E o louco era tratado como um criminoso, ainda que não tivesse cometido crime algum. Naquela época, o alcoolismo, a loucura, a pobreza eram tratados como caso de polícia. Sob as ordens do Estado, o aparato policial era usado para o controle dos corpos e comportamento dos indivíduos considerados desviantes. Faziam isso através da exclusão, tirando das vistas das pessoas ditas normais todos aqueles que não se encaixavam nas normas de comportamentos aceitáveis. Era assim que alcoolistas, moradores de rua, prostitutas e vagabundos eram encarcerados, mesmo que não tivessem cometido crime algum. O hospício, portanto, era o presídio dos criminosos que não cometeram crimes. E Lima Barreto tinha essa percepção. Não à toa, mais adiante na vida, vai escrever sobre essa experiência e criticar o modelo de exclusão social da República Brasileira, uma exclusão que, segundo ele, era alicerçada no racismo. Lima Barreto escreve sobre racismo, escreve sobre a loucura, escreve sobre o hospício, sobre a violência, né, do manicômio. Ele fala, olha, o manicômio é uma coisa terrível, né? Ele, quando descreve a entrada dele no manicômio, no Hospital de Alienados, ele se compara a Dostoiévski e Cervantes, né? Ele se vê como Dostoiévski e Cervantes quando foram também encarcerados. Dostoiévski, autor de Crime e Castigo, era um escritor vivendo sob o Império Russo quando foi preso por 4 anos na Sibéria. Já Cervantes foi feito prisioneiro escravo de piratas em Argel, décadas antes de publicar sua obra-prima. Talvez como consolo de sua desgraça naquele momento da vida, Lima Barreto se imaginava como eles. Apesar de presos,
Em algum momento, eles conseguiram a liberdade, publicaram suas maiores obras e alcançaram o prestígio literário que atravessou os séculos. Naquele momento, Lima não estava bem pensando em prestígio literário. Queria mesmo era sair do hospício. Seu medo era perder a sanidade de vez, ver escapar a sua mente e, por consequência, sua identidade. Para sair dali inteiro, iria usar a literatura como plano de fuga. Aquele hospício era um velho conhecido de Lima Barreto. Ele esteve internado lá 5 anos antes, em circunstâncias muito parecidas com essa segunda. Para além dessa experiência, Lima tinha uma relação íntima com as estruturas manicomiais. Seu pai, por muitos anos, tinha sido administrador da colônia de alienados na Ilha do Governador. E por conta disso, por alguns anos, Lima morou numa casa que ficava nas dependências do hospício. Talvez por isso, por toda a sua vida, sentia um medo de enlouquecer que beirava o irracional. Talvez por isso, Policarpo Quaresma, seu personagem mais conhecido, tenha encontrado o início do seu triste fim justamente nas dependências de um hospício. No pavilhão de observação, setor que recebia e avaliava os recém-internados, Lima Barreto se viu cercado de outros homens imersos, cada um em seus próprios delírios. Eram os portões do inferno. Das mãos de um funcionário, ele recebeu uma caneca de mate e logo depois foi atirado num colchão de capim com uma manta bem pobre. Vestia calças curtas que pegavam na canela, uma camisa de mangas longas e um chinelo velho que achou num porão. Antes do dia terminar, foi abordado por um alienista, um profissional responsável por avaliar o seu estado mental. Aquela era sua chance de provar sua sanidade e escapar dali. O homem, vestindo branco, era dono de um rosto gentil. Tratou Lima com a mesma indiferença que tratava todos os seus outros pacientes no local. Deu uma boa olhada nele e escreveu o seguinte no livro de observações clínicas. O nosso observado é um indivíduo de boa estatura, de compleição forte, apresentando estigmas de degeneração física, dentes maus, língua com acentuados tremores fibrilares, assim como nas extremidades digitais. Estigmas de degeneração física, no vocabulário de época, queria dizer que um mestiço como Lima Barreto trazia em sua genética traços que o condenava de antemão à miséria, ao alcoolismo e à loucura. Ser um descendente de negros fazia dele um sujeito degenerado e, portanto, incapaz de mudar o seu destino, sendo condenado para sempre a repetir comportamentos socialmente condenáveis, como se alcoolizar até ficar à beira da loucura. Tentando driblar os efeitos do alcoolismo e não parecer um delirante, Lima Barreto disse ao homem que era um escritor conhecido. Era colaborador da revista Careta, famosa publicação satírica que tinha escritores do calibre de Martins Fontes e Olavo Bilac. Estava falando a verdade. Seu texto na Careta sairia no sábado seguinte. Sem levantar os olhos, o homem anotou no livro as observações. Diz ser escritor. O manual interno dizia que o profissional alienista devia ganhar a confiança do paciente deixando ele falar livremente, a fim de conseguir definir o que chamava de traços degenerativos. Lima continuou tentando convencer o jovem médico de que era um escritor conhecido com livros publicados, mas naquele contexto que estava, isso não ajudou muito. Estava diante de um homem devoto das ciências médicas, que acreditava piamente na degeneração racial de Lima. Um sujeito incapaz de acreditar que aquela mente perturbada pudesse produzir algo bom e intelectual. Perguntado sobre o que tinha escrito, Lima Barreto não soube responder exatamente. Estava bêbado quando escreveu. Depois de ouvir, o homem anotou. Merece assinalar que o paciente, referindo-se ao seu escrito a sair sábado 27, na Careta, tendo sido feito há apenas 15 dias, está para ele completamente esquecido. Foi elaborado quando em estado de leve embriaguez. Lima Barreto estava seguro de que não era louco. Repetia isso para si e para os outros. Mas o homem de jaleco à sua frente não estava muito convencido disso.
Apesar de atestar que Lima estava perfeitamente situado no mundo, sabia também que ele tinha um sério problema com a bebida e precisava sim passar um tempo no hospício para o bem da sociedade. O plano de sair daquele lugar não deu certo. Agora só restava a Lima tentar ao menos melhorar a sua estadia. Mas o homem à sua frente, o alienista vestindo branco, estava disposto a fazer tudo piorar. Ele designou Lima Barreto para ficar na seção Pinel do hospício, lugar que o escritor compararia ao 8º círculo do inferno, em referência à Divina Comédia de Dante Alighieri. Ele estava descendo cada vez mais fundo nesse poço. Ser escritor, um dos maiores do Brasil, não parecia ser suficiente para livrar ele daquele trágico destino. Mas sobre isso, ouviremos assim que a gente voltar. Eu tenho uma novidade para te contar. Se você gosta do que fazemos aqui, vai amar ouvir Apartheid Tropical, uma série original do História Preta para Audible, produzida por mim em parceria com o B9. Ao longo de 10 episódios eu vou te contar sobre como o Estado brasileiro usou das leis para sabotar o progresso da população negra do Brasil ao longo de décadas. Inclusive, lá você vai entender melhor e mais profundamente as razões para que pessoas como Lima Barreto fossem encarceradas, mesmo gozando de prestígio social. Então, quando acabar esse episódio aqui, corre lá na Audible e ouça Apartheid Tropical. Aproveita que eles estão dando 30 dias grátis de assinatura e 3 meses grátis para quem é assinante da Amazon Prime e vai lá maratonar Apartheid Tropical. Eu me dediquei bastante para fazer esse trabalho e eu acho que vocês vão gostar muito. O link está aqui na descrição. Lima acordou numa cama mais ou menos confortável. Abriu os olhos num quarto branco e arejado. E antes que pudesse pensar em qualquer coisa, o espaço foi invadido pelo som da natureza que o cercava. A julgar pelo som, poderia muito bem ter esquecido onde estava. Mas a onipresença médica tirou ele dos sonhos e pôs na realidade, dura e desagradável. Logo cedo recebeu a visita de um enfermeiro. Era um homem negro como Lima. Tinha pele parda, corpo forte, rosto oval e gentil. Seu nome era Santana, e foi ele que, na noite anterior, por conta própria, conseguiu uma boa cama e um quarto ok para o escritor dormir. Santana conhecia o pai de Lima Barreto. Trabalhou com o velho anos antes na colônia de alienados da Ilha do Governador. Isso foi bem antes do pai do escritor enlouquecer completamente e se aposentar de maneira compulsória. Episódio que marcaria para sempre a vida de Lima Barreto. Santana deixou Lima sob os cuidados de um jovem médico, que, seguindo o protocolo, mais uma vez, falou menos que o seu paciente. Ouviu atentamente Lima falar um pouco sobre quem eram seus pais e de suas origens. O alienista anotou na ficha dele que seu pai fazia uso excessivo de bebidas alcoólicas, apresentando humor irascível e taciturno. Não sabemos se Lima usou exatamente essas palavras, mas o que a gente sabe é que ele tinha algumas questões com seu pai. Porém, a intenção do médico ao escrever isso era explícita. Queria marcar que o paciente tinha hereditariedade no vício em álcool e na loucura. Hoje, a gente sabe que isso não é possível, que alguém só por ser negro ou descendente de negros tenha propensão natural aos vícios. Mas na época, essa era uma ideia bastante difundida. Porém, nem todos engoliram essa baboseira com facilidade. Uma delas foi Lima Barreto. Ele era um profundo crítico das doutrinas raciais. E no momento da história onde muitos se calaram, Lima escreveu como o nosso país estava fundado em desigualdades raciais. E é um sujeito que escrevendo isso na Primeira República, né? Então ele tinha uma consciência de que a Lei Áurea foi absolutamente limitada e absolutamente problemática, né? E não conseguiu de fato dar acesso à cidadania a esses escravizados na Primeira República, né? Há mais de 100 anos atrás, no debate que a gente tem hoje, né? Naquele início de século XX, em que muitos pensadores estavam absolutamente deslumbrados, engolindo qualquer ideologia europeia, Lima Barreto fez uma escrita crítica, denunciando aquilo que considerava uma farsa. Então, ele escreve sobre essas franjas, digamos assim, sobre essas periferias, sobre essas margens de um projeto moderno,
E ele está, na verdade, na contramão do discurso dominante, que está até hoje na nossa bandeira, que é o da ordem e progresso, né? A essência da escrita de Lima Barreto é justamente apontar as contradições desse projeto de país que mira na ordem e progresso e acerta na exclusão e violência. Através dos seus personagens marginalizados, de maneira perspicaz, ele tira sarro dessas e outras doutrinas importadas da Europa, caso da eugenia e do racismo científico. Em vários momentos, ele tinha consciência de que o discurso da eugenia era um discurso racista, né? Essa ideia de hereditários, os degenerados, os negros, os mestiços são degenerados, eles têm uma tendência natural, ele sabia que isso era racismo. Mas, por outro lado, ele tinha medo que isso pudesse ser verdade. Tinha medo que realmente pudesse enlouquecer, assim como seu pai um dia enlouqueceu. Tinha medo de, assim como ele, não ter a liberdade de realizar o ideal que tinha na vida. Seu pai enlouqueceu aos poucos. Teve um primeiro surto psicótico assim que noivou da mãe de Lima. Quando não foi contemplado com uma promoção prometida no trabalho, temeu que não pudesse sustentar sua família e a ansiedade levou ele ao surto. Com o nascimento dos filhos e os problemas de saúde da esposa, a pressão sobre ele aumentou. E quando a mãe de Lima morreu, seu pai foi tomado de uma profunda depressão. Foi diagnosticado com neurastenia, nomenclatura que não se usa mais, mas que na época era um termo guarda-chuva para sintomas como perda geral de interesse, apatia e inatividade. E foi por causa disso que ele foi dado como louco. E foi aí que começou todos os seus problemas. Ser o responsável financeiro de seu pai e seus irmãos pesava sobre os ombros do jovem Lima Barreto. Por vezes temia enlouquecer como o pai. 6 anos antes da internação, em seu diário íntimo, ele escreveu o seguinte: "Noto que estou mudando de gênio. Hoje tive um pavor burro. Estaria indo para a loucura?" Naquele instante, internado no hospício, caminhava numa fina linha de consciência. Ao mesmo tempo que sabia racionalmente que todo aquele papo de racismo científico, hereditariedade e degeneração da raça era uma grande mentira, no seu íntimo temia que fosse verdade. Buscava entender as razões para o seu alcoolismo, para as internações e desgraças que era cometido, mas parecia não encontrar. Lima Barreto passou o dia no pátio ouvindo as vozes confusas e desconexas de homens delirantes. Se sentia pastoreado em meio a um rebanho de desgraçados. Quando acordou no dia seguinte, foi informado que deveria se encontrar com o diretor do hospital. Talvez tenha ficado confuso. Ele, que considerava estar no pior lugar do mundo, teria um encontro com o diretor do hospício. Não é possível imaginar que o diretor-geral daquele lugar recebesse todos os pacientes em seu gabinete. O que ele queria com Lima Barreto? Lima caminhou pelos corredores do hospício acompanhado dos funcionários do lugar. Os corredores eram amplos, tinham um pé direito alto, janelões que serviam o interior com bastante luz natural. A brisa azul da enseada de Botafogo tocava o seu rosto, e a paisagem lá fora trazia consolo à sua melancolia. Não fosse as grades que cercavam o hospício, talvez esqueceria onde estava. Chegou à sala do diretor e não foi surpresa quando levantou os olhos e viu um rosto negro à sua frente. Além da pele escura, o diretor tinha cabelo crespo como o de Lima, um pouco mais crespo, na verdade. A testa proeminente e o bigode bem aparado abrigavam um rosto cordial. O homem em sua frente era a negação em carne e osso do racismo científico. Seu nome era Juliano Moreira. Médico, psiquiatra, Juliano ingressou na faculdade de medicina aos 14 anos. Sua tese de formatura teve repercussão internacional e, como diretor do Hospital Nacional de Alienados, iria revolucionar o tratamento das doenças mentais no Brasil. Mas isso é papo para uma outra temporada. Naquele momento, ele estava prestes a impactar a vida de um homem só, Lima Barreto. Juliano tratou o escritor com cordialidade e doçura, e isso atraiu a atenção de Lima Barreto. Se sentaram juntos, lado a lado. Juliano era diretor do principal hospício do país há 17 anos,
circulava na alta sociedade carioca e com certeza sabia quem era Lima Barreto. Então, como um gesto de cortesia, perguntou ao escritor aonde ele queria ficar. Lima respondeu que queria trocar de ala dentro do hospital. O diretor atendeu a sua solicitação e deu ordem para que ele saísse da seção Pinel e fosse para Calmeio, um lugar com um regime de vida mais tranquilo. Mas não só isso. Além de trocar de ala, Juliano Moreira fez algo que realmente mudaria os dias daquele escritor para melhor. O diretor lhe deu de presente lápis e papéis. Aquilo foi um bálsamo para a alma de Lima Barreto, que agora poderia voltar a fazer aquilo que dava sentido para sua vida: escrever. Aqueles 2 objetos seriam como uma âncora para que ele não se perdesse no mar de delírios alheios e seus próprios. Na nova ala, a rotina de vida era diferente. Lá ele encontrou tempo e tranquilidade para escrever mais sobre si. Então iniciou a escrita de um diário que, muitas décadas depois, seria publicado com o nome de Diário do Hospício. Isso é um livro, você pode até pesquisar. Boa parte dos relatos aqui nesse episódio foram retirados dessa obra. Nos primeiros capítulos, ele é bem descritivo. Fala sobre o camburão, a polícia e sua entrada no hospício. Fala das alas, seus habitantes e os funcionários. E também nos oferece uma leitura ímpar do sistema manicomial. Aqui no hospício, com suas divisões de classes, de vestuário, etc., eu só vejo um cemitério. Uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas assim e assado, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar dos seus caprichos incompreensíveis. Diante da zombaria da loucura, Lima fez o que sabia fazer de melhor: escreveu. E ao escrever, começou a entender melhor os caminhos que levou ele até ali. Ao todo, o diário tem 10 capítulos, e é mais ou menos no meio do diário que a escrita de Lima ganha contornos dramáticos. Ele deixa de descrever o mundo ao seu redor e passa a escrever sobre si. Parece que estava procurando algo. Talvez as certezas para sua sanidade e as respostas contra as mentiras do racismo que o condenava à miséria. Tinha consciência do seu problema com o álcool, mas sabia que não foi ele que trouxe sua vida até esse ponto. Essa questão do álcool que me atinge, pois bebi muito e, como toda gente, tenho que atribuir as minhas crises de loucura a ele, embora sabendo bem que não é o fator principal. Lima sofria as consequências de ser quem era: homem negro, mestiço, atingido pela ressaca de um país escravista. Olhando para si, ele acaba desnudando um país inteiro. Muitas causas influíram para que eu viesse a beber, mas de todas elas foi um sentimento ou pressentimento, um medo sem razão nem explicação de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte do meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha instrução. E eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro. E assim conheci o chope, o uísque e as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. Os males da vida e o pressentimento de algo ruim que está sempre à espreita foi o motivo da loucura de seu pai. E agora ele trilhava o mesmo caminho. No fim das contas, a degeneração, a miséria, eram sim hereditárias, mas não tinha nada a ver com determinismo biológico. Era algo entranhado nas estruturas do país. Imerso em si mesmo e na experiência que estava vivendo no hospício, decidiu sair dali levando consigo uma nova obra. Um romance, uma ficção que beira a realidade, que começou a escrever em paralelo com o diário de hospício, e que por muitas vezes misturava a vida do protagonista com suas próprias memórias. Esse livro se chamaria Cemitério dos Vivos. O nome que faz referência ao próprio hospício. Hospício esse que era um microcosmo, uma pequena representação do que era o próprio Brasil. Nas imediações dessa cidade,
Um lugar apropriado de domínio público era reservado aos indigentes que se sentiam morrer. Dava-se-lhes comida, roupa e caixão fúnebre em que se deviam enterrar. Esperavam tranquilamente a morte. Nessa obra, a morte desfila por toda parte. E Lima Barreto se põe a falar abertamente sobre raça, pois para ele, ali dentro, a cor negra é a mais evidente e presente. Cemitério dos Vivos seria então a sua grande obra, escrita dentro do cárcere, do hospício. Seria uma grande denúncia, uma obra visceral. Mas ele jamais conseguiu terminar. Antes que pudesse, Lima Barreto morreu. Mas não daquele jeito, não ali, não naquele ano. Depois daquilo, ele viveria ainda um pouco mais, mas não muito melhor. A experiência de Lima Barreto no hospício nos oferece uma boa visão da sua mente, mas não é assim que a história dele começa. E também não é assim que ela termina. Então, para entender melhor como ele chegou até aqui e para onde estava indo, nós vamos ter que voltar um pouco mais na sua história. Ao longo dessa temporada, nós vamos olhar para a vida e os feitos de Lima Barreto e buscar entender como o Brasil tentou tirar a sua sanidade e arrancar a sua vida da história. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta ou em orelo.cc/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, e tem identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição.